Sanct Luca, ora pro nobis. Salve Maria, povo católico da terra da Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria, católico apostólico romano, e o tema de hoje será um comentário à falácia dos ditos católicos da resistência, aqui no Brasil representados pelo Mosteiro da Santa Cruz, e que tem como um dos maiores representantes intelectuais o senhor Carlos Nogueira, pelo menos no que toca à ideia que será esmiuçada aqui. A ideia dos perpétuos sucessores no primado, que tanto o Carlos Nogueira quanto a Resistência defendem como refutadora absoluta do sede-vacantismo. Essa ideia errada do princípio dos perpétuos sucessores, e infelizmente também é usada pelos sede-vacantistas mitigados, né, da tese de Cassitiaco contra o sede-vacantismo absoluto, mas deixamos esse assunto para outra hora. Vamos seguir aqui quebrando os dentes dessa ideia errada dos perpétuos sucessores no primado, defendida erradamente por esse povo da resistência aí. Antes de começar, o motivo desse comentário a respeito de um artigo recentemente publicado por um anônimo aí da resistência, em um site, algum infeliz escondido nas sombras, no qual ele faz várias acusações esdrúxulas, infelizes, ao nosso querido, caríssimo bispo Dom Rodrigo, e depois de atacar a pessoa do bispo, né, chegando a dizer coisas pias, assim, quando ele estava para ser sacerdote, ele tirou 6 na prova de espiritualidade e coisas assim, desse nível, assim, né, que a gente não sabe se é verdade ou não, mesmo sendo verdade, não tem, é um argumento contra a pessoa, não contra a sua defesa da fé. E ninguém precisa de prova para ser católico, né, fazer uma prova para ser um católico. Tem que somente ter a fé, basta a fé, né, a fé católica. E esse senhor aí nesse site anônimo aí, essa pessoa anônima aí, diz e solta, depois de ter feito toda essa acusação contra o bispo, assim, ele vai e solta a ideia que refuta o sede-vacantismo, né? O Mosteiro Santa Cruz anda fazendo vídeos com essa ideia também. E diante da apostasia da Igreja Falsa Conciliar, muitos católicos ficam confusos, pois nos dias de hoje, dias do Bergoglio, da cúpula conciliar herética e aposta, é fácil notar de que não se trata de um papa católico, não se trata de católicos ali no poder, né? Se trata dos maiores inimigos da fé. Recentemente a gente viu aí na Alemanha o que foi isso, né? O que foi esse sino da Igreja Sinodal da Alemanha? Dê uma olhada aí, você católico, confira. Não são mais os conciliares, né, que a gente vê, porque eles são muito fáceis de reconhecer que não é católico. Mas sim, qual que é o maior inimigo da fé nos dias de hoje? É esse povo, esses neogalicanos, neogalicanismo que surgiu após o Concílio Vaticano II. E é esse neogalicanismo que atrasa a solução do papado, na medida que eles legitimam esses lobos no seio da Santa Igreja. Mas vamos continuar aqui o tema desse comentário. Inclusive o senhor Diogo, no site Controvérsia, fez um vídeo a respeito do assunto. Convido todos a assistirem, inclusive o site do Seminário São José, no YouTube também, que já fez vários folhetos públicos, livros sobre a questão. E estudando, se verá o quão baixos e quão mal doutrinados na fé são todos esses que divulgam a heresia neogalicana. A qual diz a qual não aceita um papa e não obedece. Dizem que é um papa legítimo e não obedece. Olha, se ele é papa, a Igreja Católica ensina, vocês têm que obedecê-lo em questões de fé e moral. É isso que ensina a Igreja Católica, é muito simples. Mas eles não fazem isso. Eles divulgam a ideia neogalicana que a gente que tem que passar uma peneira aqui, o que o Papa falou, a gente vai peneirar, essa questão aí que ele falou de fé, de moral, né? Vamos peneirar aqui, a gente vai escolher o que é católico ou não. Vamos aqui demonstrar o paradoxo dessa gente, vamos ler o documento citado por eles, a Constituição Dogmática Pastor Eternos, e antes vamos fazer uma breve recapitulação do documento pontífice, o que é uma Constituição Dogmática, né? Então, a Constituição Dogmática é um documento que contém matéria de fé que todo católico deve crer. E é um subtipo da Constituição Apostólica. É utilizado para decretar dogmas também, né? A gente tem como exemplo o Inefabilis Deus do Papa Pio IX, em 1854. Ele definiu o dogma da Imaculada Conceição de Maria nesse documento. Esse é um exemplo do católico, né, do Papa católico. Agora a gente tem um exemplo também dos papas não católicos aí, ditos que se rogam católicos, né? No Concílio Vaticano II temos os documentos do Paulo VI, a Dei Verbum, a Lumen Gentium, Sacrosanto Concílio
e a Gaudium Expes. Esses documentos aí que são também Constituição dogmática. Quem segue esses documentos, à risca, é o Francisco. Se você é católico, se você seguir esses documentos, tem que esquecer todos os documentos anteriores pontifícios, porque acabou a igreja, porque mudou. É uma novidade que foi feita aí, uma heresia mesmo. E em forma de Constituição dogmática. E esse é um dos exemplos aí que a gente tem contradição dessa gente. E Francisco segue realmente esses documentos todos aí, de João Paulo II, do Bento XVI, estão todos seguindo ali direitinho a doutrina ensinada por eles no Concílio Vaticano II. Francisco é um expoente, assim, ele vai seguir mesmo, enquanto os outros estavam disfarçados ali, às vezes seguia, às vezes não seguia, ficava numa meia, fazia aquele, vou seguir esse documento, aí fazia uma coisa mais rígida, aí de repente surge a Ecclesia Dei. Aí o João Paulo, não, brincadeira, pode voltar, eu tô brincando, não vou proibir não a missa tridentina e tal, e vamos seguindo. E agora tá aí, Francisco jogando para fora todo mundo do IBP, das igrejas aí, né? Que triste, que triste. Mas era isso que iria acontecer mesmo. Cedo ou tarde, foram avisados, todos sabiam que isso ia acontecer. Então, a Pastor Eternos é um documento que contém matéria de fé que todo católico deve crer. Vamos ver quem segue o documento, se nós somos os sede vacantistas, seguimos esse documento, ou se são esses neogalicanos, né, que eles seguem esse documento. Vamos ver quem que segue esse documento. O documento se trata da infalibilidade do Romano Pontífice. Mas o povo da resistência, o que eles fazem? Eles recortam uma frase do documento e ousa dizer que refutou o sede vacantismo nessa frase. A parte que eles recortam é a seguinte: se alguém, portanto, negar ser de direito divino e por instituição do próprio Cristo, que São Pedro tem perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo pontificado, seja excomungado. Essa é a frase, fecha aspas, é a frase que eles recortam no documento. Então eles vão e dizem que nós negamos que Francisco é Papa, portanto estamos excomungados. Porém, isso foi totalmente equivocado, mal interpretado, é uma falácia, e vamos aqui argumentando. Primeiro ponto, nenhum sedevacantista, nega que a cátedra tenha perpétuos sucessores. Senão nós não seríamos sedevacantistas, né? Nos chamaríamos de sede impossível, ou melhor, sede interrompida. Nunca mais terá um Pedro ali, interrompeu-se, né? Mas ao contrário, nós cremos sim que virá um dia um Papa legítimo ocupar a sede. Isso a gente crê, por isso que a gente chama sede vacante. A sede ainda está vacante, vai um dia surgir um Papa legítimo. Então a gente não diz, a gente não nega perpétuos sucessores, a gente acredita realmente, fielmente. Mas o senhor Carlos Nogueira, nos seus comentários, né, os 4 erros do sede-vacantismo, né, o primeiro erro central do sede-vacantismo ele cita. Ele cita esse parágrafo, né, da Constituição Pastor Eternos e conclui: o sede-vacantismo interrompeu a sucessão de Pedro a partir de certa altura da história. Logo, incorre em infração da doutrina infalível. Então aqui ele já falou que então o sede-vacantismo interrompeu a sucessão de Pedro. Então, em primeiro lugar, quem interrompeu a sucessão de Pedro foi a seita maçônica, cripto-judaica e comunista, que todos sabem que vinham se infiltrando de longa data com o objetivo de ocupar o trono petrino. E empurrar tudo isso que a gente está vendo hoje acontecendo na nossa cara, com a igreja, né? Perturbando a igreja. Isso aí é só uma questão de estudo de infiltração da igreja, né? E segundo ponto também, ninguém negou que acabou a sucessão. Não somos sede interrompida, somos sede vacante. Aquele que está lá fingindo-se de papa é um lobo. Está matando as ovelhas, afogando-as num mar de heresias, né? Um mar de relaxamento, de mundanismo, né? E fraternidade universal, respeito humano e outras coisas, né? Não houve na história da igreja antipapas, longos períodos de sede vacante, por exemplo, Cisma do Ocidente, com 3 papas, nunca houve isso, né? A gente fica assim, Nogueira, então, o que aconteceu nesses períodos da história aí? Eu quero que você explique isso daí. E outra, essa Constituição era dirigida aos hereges que ensinavam que os poderes especiais de São Pedro, dados por Cristo, teriam morrido com ele e não foram transmitidos aos seus sucessores, os papas. Perpétuos sucessores, isso aqui é uma citação do teólogo Salaverry, da Ecclesia. Então ele diz, abre aspas, perpétuos sucessores significa que o ofício do primado é perpétuo, não só limitado a São Pedro, mas é um poder que vai permanecer perpetuamente até o fim dos tempos. Nenhum sede-vacantista nega isso. Quem nega essa verdade são vocês, os reconheceis existir, pois que se Francisco é Papa, vocês têm que obedecê-lo no que toca à fé e à moral. Cum Petro et sub Petro. As chaves do céu estão com ele. Se ele é Pedro, então sim que vocês têm que obedecer.
É claro que ele não é papa. É claríssimo, está diante dos seus olhos. Está escancarado. Até minha avó, que não sabe ler e escrever, olhou para esse homem, viu o que ele disse, vê que é um lobo. E vocês, ditos instruídos, instrutores da fé, não enxergam isso? É cômico. É trágico também. Seu marido está te traindo. Temos fotos, temos cartas, temos vídeos. Está cheirando o fedor da heresia dos apóstatas, andando com luteranos, dando de mão dadas com muçulmanos, trocando beijinho com ateus. E essas coisas aí. Está aí na tua cara. É o sino da Alemanha, o cardeal Marx, imagina? É o favorito ao papável, né? Que é isso? Mas eles dizem, mas a igreja não pode ficar muito tempo sem papa. Será? Será que a gente não pode ficar muito tempo sem papa? Vou citar aqui o Dorces, em 1928, que o Dorces foi excomungado? Não. Ele foi aprovado com imprímato. E um imprímato bem católico para fechar a boca dos inimigos da fé. E o que diz o nosso teólogo aqui? Vamos ver. Ele diz, abre aspas, a igreja, portanto, é uma sociedade essencialmente monárquica. Esse aqui é o livro da Eclésia. Agora preste atenção. Abre aspas. Mas isso não previne que a igreja, por um curto tempo após a morte do Papa, ou ainda por muitos, presta atenção, por muitos anos, eu digo aqui, por muitos anos, fique privado da sua cabeça. Fecha aspas. Abre aspas, ainda nesse estado, sua forma monárquica permanece intacta. E é claro isso. Isso é claro. Porque o que significa perpétuos sucessores? Significa que a igreja sempre será monárquica. Sempre será monárquica e sempre terá um papa. Sempre vai vir um papa para dirigir toda essa igreja. Sempre será monárquica. Não é que qualquer um, tem que aceitar qualquer um como papa e pronto. Isso aí significa perpétuo. Isso aí não é o sucessor de Pedro. Isso aí foi um falso sucessor. Não é o sucessor. Porque para ser sucessor você tem que ter as chaves. Chaves na mão. Chaves de Cristo. Né? Chaves do céu. E o que significa Romano Pontífice é o sucessor? É que as chaves estão com ele. São as mesmas chaves. As chaves que estão com ele é a mesma dada por Cristo a São Pedro. É a mesma. Né? Então a gente refutar esse argumento afeminado, histérico desse Mosteiro Santa Cruz e do senhor Carlos Nogueira, a gente vai continuar agora para acabar de vez com toda a seriedade que alguém possa dar para esses ditos doutores da ortodoxia. E que eles mudem essa posição deles errada. Porque nós vamos continuar lendo, né? Eu convido também todas as pessoas a lerem esse documento, né? Pastor Eternos, todos, para vocês desmascararem todo esse povo da fraternidade, do Instituto Bom Pastor, Resistência, todo esse povo aí que diz que a gente pode não obedecer o Papa em questão de fé e moral, a gente pode ali peneirar e tal. Todo esse povo aí, ó, leia esse documento, Pastor Eternos, que eles citam, né? Leiam ele na íntegra. A gente vai lá para o capítulo 3, né? Ensinamos, pois, e declaramos que a Igreja Romana, por disposição de vida, tem o primado do poder ordinário sobre as outras igrejas, e que este poder de jurisdição do Romano Pontífice, poder verdadeiramente episcopal, é imediato. E a ela, a Igreja Romana, ou seja, vocês todos aí, leigos, todo mundo aí, padres, bispos, todo o ensinamento da Igreja Romana, a Igreja Romana, a ela deve se sujeitar, ou seja, os ensinamentos da Igreja Romana, do Romano Pontífice, por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência. Os pastores e os fiéis de qualquer rito de dignidade, tanto cada um em particular, como todos em conjunto, não só presta atenção, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes. Não é só na fé e no costume, tá? Aqui, ó, fé e costume, vocês têm que obedecer. Mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da igreja. Então vocês têm que obedecer na fé, no costume, na disciplina e no regime da igreja. Se vocês acham que esse Papa, esse Francisco, é seu Papa. Porque está no documento que vocês tanto citam, Pastor Eterno, aqui está escrito. Esta é a doutrina católica da qual ninguém pode se desviar sob pena de perder a fé e a salvação. Olha só o que está escrito aqui. Que coisa, hein? Como que pode esse povo ensinar o neogalicanismo e ainda querer citar um documento que os refuta, né? E vamos continuar. O supremo poder do Romano Pontífice de governar toda a igreja resulta ao direito de, nos exercícios desse ministério, comunicar-se livremente com os pastores e fiéis de toda a igreja para que estes possam ser por ele instruídos e dirigidos no caminho da salvação. Então nós condenamos e reprovamos a máximas daqueles que dizem poder-se impedir licitamente essa comunicação dos chefes supremos com os pastores e os fiéis, ou subordinam ao poder secular,
a ponto de afirmarem que o que é determinado pela Sé Apostólica, em virtude da sua autoridade, para o governo da igreja, não tem força nem valor, a não ser depois de confirmado pelo beneplácito do poder secular. Ou seja, o que é isso? O que eles estão fazendo? É o contrário, eles estão sendo o contrário do documento. Eles estão falando, o Francisco ensinou aqui, eu vou ver se eu vou obedecer ou não. Precisa passar para o nosso beneplácito aqui. E vamos continuar. A ninguém é lícito emitir juízo acerca do julgamento desta Santa Sé, nem tocar nesse julgamento, visto que não há autoridade acima da mesma Santa Sé. Por isso, estão fora do reto caminho da verdade os que afirmam ser lícito apelar das sentenças do Romano Pontífice para o Concílio Ecumênico, como sendo uma autoridade acima do Romano Pontífice. E outra, né? Se, pois, alguém disser, isso aqui é um cano, se por alguém disser que o Romano Pontífice cabe apenas o ofício de inspeção, direção, mas não pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, presta atenção, não só na fé e costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao governo da igreja, espalhada por todo o mundo. Ou disser ainda que ele só goza parte principal desse supremo poder, e não toda a sua plenitude, ou disser que este seu poder não é ordinário nem imediato. Então aqui eu já tenho alguma coisa contra a sede de Catsitiaco, né? E aí ele vai continuar no capítulo 4, né? Só coisas bonitas aqui, católicas, né? Na Sé Apostólica sempre se conservou imaculada a religião católica e a santa doutrina. O Romano Pontífice é o sucessor, assim com a Igreja, eles defendem a verdadeira fé, principalmente quando surgem questões acerca da fé, cabe a ela defini-las. Né? E tem mais, vigiando com igual solicitude que onde fosse recebida se guardasse pura e sem alteração a fé católica, pois o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que estes, sob revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que com a sua assistência conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. Então, firmemente convencidos de que esta cátedra de São Pedro sempre permaneceu imune de todo erro, segundo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, feita ao príncipe dos apóstolos. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma a teus irmãos. Então, ou seja, esse documento é lindo, né? Aqui, ó, é muito lindo. E o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isso é quando no desempenho do seu ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude divina prometida a ele na pessoa de São Pedro. Então aqui a gente vai lendo aqui, ó, se alguém ousar contrariar essa definição, que Deus não permita, seja excomungado. Esse documento aqui é um documento para acabar com o pessoal galicano. Realmente, é um documento importantíssimo nos dias de hoje. Convido a todos realmente a ler. São o quê? Umas 2 páginas, assim, umas 2 páginas. Muito bonito, muito verdadeiro. Você vai se direcionar muito bem e vai ver quem que está, né, defendendo o pontificado. Se é o sede-vacantismo, que fala que ali não pode, um papa não pode falar heresias, ou se é esse povo neogalicano que está fazendo tudo ao contrário da Pastor Eterna, tem ousadia e ainda de falar que refutaram o sede-vacantismo num parágrafo aqui. A gente que refutou eles num documento inteiro, né? Impressionante aqui, impressionante. Se eles quisessem defender a posição deles, eles não deveriam divulgar esse documento, deveriam fazer igual a fraternidade, esconder ali, né? Falar que São Libério não era herege, esconder os documentos verdadeiros da igreja. Né? Então, como diz São Paulo, não mais sejamos crianças flutuantes e levados por qualquer vento de doutrina, pela falácia dos homens e pela sua astúcia, para induzir ao erro. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Porque a igreja é a coluna e a base da verdade. Carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, na história dos 262 papas verdadeiros, nenhum foi enganado ensinando erros de fé, né, publicamente. Nenhum. Só com João 23 em diante que isso se tornou realidade, né? Que estranho, não? Não é estranho isso? Será que a oração de Jesus Cristo falhou, né? Roguei por ti para que sua fé não desfaleça. Será que falhou? Ou será que se trata de infiltrados, inimigos da Santa Igreja? O que será que é? Se Francisco é Papa, obedeçam. E você vai deixar tudo que é pré-concílio, acabou. Agora, se não é, então a sede está vacante. Porque São Roberto Bellarmino, reconhecido como doutor da igreja,
e das controvérsias em 1930, diz: um herege não pode ser papa, um papa que ensina heresias publicamente está ipso facto deposto, perde pontificado sem necessidade de nenhuma declaração. Então, chegamos ao final. Vamos recapitulando o que então seria eternos sucessores. Que seria? Eternos sucessores é que a igreja sempre será monárquica, sempre, e que as chaves e os mesmos poderes de Pedro foram dados aos sucessores dele, as chaves do céu foram dadas aos seus sucessores. E isso não impede que a sede fique vacante por um longo período. Isso não contradiz essa doutrina. O que contradiz essa doutrina é o que esse povo RR fala, que pode haver papas hereges, né? Papas hereges e outras coisas mais. Se eles falarem isso, acabou a igreja, acabou. Se alguém provar que algum verdadeiro papa ensinou uma heresia publicamente e foi aceito pela igreja, olha, acabou a igreja. Pode largar a mão. Não é o que é o que vai levar esse povo que defende essa doutrina galicana, neogalicana, né? Tenhamos cuidado, essa aí é a maior heresia dos nossos tempos, e é por causa dela que ainda hoje não há solução na igreja, né? Como dizia Santo Hilário, é preferível estar nas cavernas e nos cárceres com a fé reta do que no templo de Deus com hereges. A igreja brigou por palavras, algumas palavras. Imagina hoje, doutrinas ensinadas, cartas, fotos, vídeo, tudo para você aí escancarado. Esse povo, essa hierarquia não é católica. É maçonaria. Isso é maçonaria. Estude primeiro a infiltração e depois estude a doutrina da igreja. Corretamente. Não essa neogalicana, porque essa neogalicana suga parte dos católicos e você vai perder tempo na fraternidade, no Instituto Bom Pastor. É um pessoal afeminado, na verdade, que não quer enfrentar o que Cristo está nos chamando a fazer. O que Cristo está chamando a reconhecer que essa hierarquia é falsa. São Bernardo, por exemplo, São Norberto, o templo lá que tinha Anacleto II, um cripto-judeu que subiu ao papado lá, ele saiu do seu mosteiro, é contra a lei, saiu, foi descendo a Europa toda, até a Itália, chamando exércitos e convocando pessoas para expulsar essa gente do Vaticano. E é isso que a gente tem que fazer. E olha que Anacleto não falou nada, né? Assim, ficou ainda 8 anos lá no pontificado. Metade da igreja seguia Anacleto, outra metade não. E o que aconteceu depois? Ele morreu, foi eleito um outro falso papa, só que esse daí o São Bernardo estava com o exército, né? Barrou esse papa, colocou o verdadeiro papa, e todas as decisões, tudo que foi feito para Anacleto II foi deposto, foi inutilizado, foi feito como se não fosse nada, declarado sem nenhum poder. É só estudar um pouco a história da igreja. E é por essa solução que tem que caminhar o catolicismo. A solução de São Bernardo.